Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Café Executivo. Que bom ter você aqui mais uma vez tomando esse café com a gente. Nós estamos com o apoio da Água Mineral e Bebidas Imperial, Café Illy, com café deliciosíssimo, Hunter Executivos, recolocação profissional de executivos. E hoje nós vamos bater um papo aqui no nosso Café Executivo com Cláudio Caducha, que é superintendente do Ministério do Trabalho em Sergipe. Meu amigo Cláudio Caducha, eu fui na tua posse e aí vi o pessoal falando, não, eu não vou chamar mais, eu não sabia que o nome dele era Caducha. Seja bem-vindo, meu amigo, que bom ter você aqui. Obrigado, Sérgio, obrigado por esse convite maravilhoso de participar pela primeira vez desse podcast com você. Seu programa, e estou aqui à disposição para a gente ter uma conversa amistosa sobre aspectos importantes da minha vida e do meu trabalho hoje, do ponto de vista institucional, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Me diga uma coisa, meu primeiro, eu quero saber, de onde veio Caducha? Por que esse nome é Caducha? Então, isso aí é um apelido de infância. A minha babá, ela tinha problema de dicção, não conseguia falar meu nome, Cláudio, e colocou esse apelido para poder, que facilitava ela a pronúncia dela. Ela criou esse apelido e ele ficou. Hoje, Como é você hoje as ser pessoas... superintendente do Ministério do Trabalho? Quem é o superintendente? Caducha. Isso. Existe Exato. alguma desconexão? As pessoas entendem isso? A maioria entende, outras não tanto, porque como o cargo ele sempre foi ocupado por pessoas Muito formais. muito formais, né? Tinha um certo rito elitista. Então, algumas pessoas não absorveram ainda, né? Mas assim, eu sou um homem, uma pessoa que veio do movimento social, né? Eu, primeiro, artista, né? Músico, depois, ativista do movimento comunitário, do movimento social, depois do movimento sindical, que é a origem e a força que a gente tem hoje nesse particular para ocupar o cargo. Foi essa a minha origem do movimento sindical e partidário. E eu sou conhecido nesse movimento artístico e no movimento sindical como Cláudio Caducha, né? Então, de fato, a gente trouxe um novo olhar, né, para o Ministério do Trabalho. E eu acho que isso ajuda um pouco a tirar essa questão muito formal do cargo. Esse Qual é afastamento. isso? Ele tem uma liturgia, todo cargo público tem Mas sua liturgia. basicamente é o seguinte, desde 1977, que uma pessoa de nível médio não ocupava o cargo de delegado à época, né? E hoje superintendente. Então o cargo era praticamente foi ocupado por pessoas de nível superior. Quando era de fora do quadro, eram pessoas da sociedade sergipana de alto reconhecimento, né? E ultimamente só auditores fiscais do trabalho tiveram a oportunidade de ocupar o cargo, né? Sou a primeira pessoa do nível médio, do chão, né, da repartição Do movimento social, sindical. E com ligações oriundo do movimento social a ocupar esse cargo. Oriundo do trabalho. Do mundo, É a primeira vez que alguém do mundo do trabalho, que a mão de obra ocupa a superintendência. Isso, entendeu? Tanto é que assim, por que as pessoas ficaram tão contentes? Porque eu estou lá praticamente 29 anos, né? E eu sempre trabalhei no atendimento ao público, então sou uma pessoa extremamente conhecida por todos. É muito fácil chegar lá e dizer, olha,
às vezes a pessoa nem faz conexão do que eu sou delegado e diz assim, olha, foi você que tirou minha carteira profissional, foi você que deu entrada no meu seguro-desemprego. Então, assim, é muito comum. Não, eu fui na sua posse, É muito foi muito comum. concorrido. E as Isso, pessoas, e mais do que ser concorrido, a gente notou que as pessoas que estavam na sua posse não estavam lá por bajulação, não estavam ali só para ver e isso, ser visto. As isso. pessoas estavam ali porque estavam felizes porque você estava Felizes. assumindo. Isso. Isso é foi uma constatação assim geral. E olhe que você escutou lá as minhas palavras, eu não estava mentindo, porque é o seguinte, a gente, a gente organizou aquela posse da véspera para o dia da posse. A posse foi mais ou menos Eu recebi, eu pronto. recebi o card, era perto de meia-noite. Exatamente. A gente começou a organizar aquilo ali 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos. Entendeu? Em 20 horas, às 20 horas e 30 minutos. Então foi uma correria e mesmo assim a gente conseguiu mobilizar praticamente. Algumas pessoas tiveram que voltar porque não tinha Porque não onde. cabia Não mais. cabia. Foi Então, fantástico aquilo ali. foi muito. Para mim foi assim, uma coisa muito emocionante, muito importante. Só depois caiu a ficha, né? Junto com minha família, que de fato havia uma conexão muito importante assim que tinha relação com o meu trabalho de militante social, entendeu? E a necessidade de um reconhecimento desse trabalho. Então, as pessoas enxergaram nisso um reconhecimento, entendeu? E fizeram questão de comparecer em massa. Eu acho que é mais do que isso, Caducho. As pessoas não só enxergaram como um reconhecimento, as pessoas se enxergaram em você. Sim. Você representava. Eu ouvi as pessoas dizendo: esse cara me representa. Eu tava sentado, Uhum. disse, nossa, esse cara. Aí eu ouvi algumas pessoas sentadas atrás de mim, dizendo: nossa, do jeito que tá aqui, esses caras que se ser deputado, ele vai ser. Ninguém tinha noção do seu poder de agregar Uhum. como você teve. Foi uma coisa assim, Foi muito foi emocionante. fora do padrão. E me conta, então vamos contar um pouco dessa história. De onde você veio? Você era músico? Como, se você é oriundo da Barra dos Coqueiros? Você foi Sim. vice-prefeito da Barra dos Vereador, Coqueiros? vice-prefeito. Me conta Eu um pouco dessa na trajetória. minha vida, assim, eu praticamente tudo eu pude realizar os grandes sonhos que um homem humilde poderia realizar, entendeu? Então, eu sou filho de Barra dos Coqueiros, eu nasci ali, Na Ilha de Santa na Ilha de Santa Luzia. Luzia, em frente a uma casa que hoje é a Câmara de Vereadores do município, entendeu? Ali perto do antigo hidroviário. Nasci em casa, né? Sou filho. Eu me lembro ali que a gente ia muito de Isso, Tototó pra Tototó, lá. pronto. Nasci ali, entendeu? E tive uma infância humilde. Deixa eu só interromper, porque a gente fala de Tototó. Eu falo para meus alunos o que é Tototó, eles não têm noção do que é Tototó. Tototó é um barquinho que a gente ia e ele ia fazendo tototó, 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 e todo mundo chamava de Tototó. Que eu já tive que tirar a água de dentro do Tototó no meio da Aham. travessia, indo para Barra dos Coqueiros. Então o Tototó hoje é uma coisa que é tradicional. Extremamente. Existe um passeio de Tototó, não tem? Isso. Inclusive, é protegido do ponto de vista de lei estadual como patrimônio imaterial, Uhum. entendeu? Do estado de Sergipe. Ainda funciona os Tototós? Sim, sim. E Eles, eles hoje, fazem inclusive, com transporte? viabilidade econômica, uma vez que a questão da mobilidade urbana do nosso município, ela foi muito prejudicada em função desse avanço desordenado dos Uhum. empreendimentos lá na Barra dos Coqueiros. Depois que fizeram a ponte, foi Entendeu? muito bom, porém, Isso. Isso aí é uma outra coisa que uma no outra meio do discussão. caminho que a gente pode discutir também Uhum. tranquilamente. Tá, sim, aí Então, você nasceu numa casa em frente ao hidroviário. isso, Eu só isso, falei porque mexeu com uma memória efetiva minha, isso. que eu fui Então, escoteiro, eu ia muito ali para Barra dos Coqueiros. pronto. Também fui escoteiro. Então, estudei em escola pública no início lá no próprio município. Depois eu consegui uma bolsa para estudar num colégio e efetivamente assim, realmente eles mudaram o rumo da minha vida, né? Foi o Nossa Senhora da Purificação. Eu tinha uma bolsa de estudo, fiz a prova, perdi um ano porque estava muito fraco, mas eu consegui chegar até a quarta série lá
Daí em diante eu voltei para a escola pública, né? E é, estudando no Tobias Barreto, eu tive a primeira grande mudança da minha vida, que foi o aparecimento da possibilidade de estudar música. Lá eu comecei a estudar música, primeiro na Barra dos Coqueiros, depois eu fui para a Escola de Artes aqui da Prefeitura de Aracaju. Que é aqui perto do Era, Salgado Filho, não, naquela época funcionava no Siqueira no Siqueira Campos. Campos. Tá? Isso. Eu toquei na banda de música da Prefeitura de Aracaju, Uhum. entendeu? Naquela época eu acho que era a administração do Zé Carlos Teixeira. Eu, depois eu fui para o Conservatório de Música e paralelo ao Conservatório de Música, eu fui para cantar, acho que com 16 anos, no coral da Universidade Federal de Sergipe. O maestro lá, o professor Antônio Carlos Pleste, foi apresentado a ele. Ele viu em mim um talento natural da música e ele fez uma proposta, né? Que olha, eu dou aula de música para você e em troca você ajuda aqui no coral. Naquela época tinha uma dificuldade de vozes masculinas e eu fui para lá ajudar, entendeu? Ajudar. Ele me dava aula de música, dava aula de piano, de regência, de composição e em troca eu ajudava o naipe do tenor e do baixo No coral. no coral da universidade e também tem o coral e o madrigal, cantar nos dois. Assim, a gente fez então até até a morte dele, os 19 anos, né? Dei três anos com ele. Eu fiquei lá no coral e dali eu pude estudar melhor e eu passei a ter minha sobrevivência ligada à música. Pelo menos até os 25 anos foi quando eu passei no concurso do Ministério do Trabalho e Emprego, eu vivi exclusivamente de música. Fui fazer história na Universidade Federal. Lá eu desenvolvi o outro pendor, que era a política, né? Assim, eu sempre me interessei, sempre fui uma pessoa interessada no movimento político, mas foi lá na universidade que eu pude abraçar, pude compreender melhor as coisas que eu imaginava o que era política e pude fazer a opção, né? Opção partidária, opção de vida. Então, até os 25, quando eu cheguei no Ministério do Trabalho, apareceu outra missão para mim. E aí, como eles perceberam que eu tinha um dom, uma liderança natural, eles me convidaram para entrar para o sindicato da categoria. Então, inicialmente, eu cuidava da parte jurídica do sindicato, e aí servia muito ao Ministério do Trabalho, pois tinha assim, vários processos com importantes para a categoria que eu tomava conta, e a partir dali eu fui me desenvolvendo dentro da política sindical e política partidária. A música foi aos poucos ficando num segundo plano naturalmente, né? Aos poucos, né? Fiz um trabalho no sindicato, depois fui eleito para uma confederação, onde tive mandato de 9 anos. Nesses 9 anos eu exerci o cargo de secretário de Relações Internacionais dessa confederação, era a quarta maior confederação da CUT, da CUT, e o nome dela era CNTSS, que era a Seguridade Social. Ela representava os trabalhadores da saúde, previdência, trabalho e assistência nas 3 esferas e mais o setor privado. Então, nesse cargo aí, eu fui preparado para, de fato, ser uma liderança sindical. Então, a gente teve experiências com outros sindicatos de outros países, pude visitar, pude trocar experiências, pude fazer cursos, né, fora do país. E aqui dentro meu papel era de ajudar nas negociações, principalmente dos sindicatos federais em Brasília, e fazer essa ponte
com os sindicatos nos estados, né? Acompanhando eleições, fazendo esse trabalho de articulação política junto ao Congresso, aos tribunais, ao tribunal, ao TCU e aos sindicatos da Confederação, porque eu tomava conta do escritório da Confederação em Brasília. Então, nesse processo, que durou até 2000 até 2009, né? Em 2004, eu tive o primeiro grande salto do ponto de vista de acontecimento em minha vida, porque em 2004 eu tive um ano assim bem, vamos dizer assim, aquela coisa que deu certo, tudo deu certo. Em 2004, como músico, eu ganhei, na época, o maior festival de música do estado, que era o Prêmio Banés de Música, fiquei em primeiro lugar. Eu terminei a gravação do meu CD e me elegi vereador. Três coisas assim, importantes para mim, porque era um grande sonho, né? Eu ter as minhas composições gravadas. Era um grande sonho também gravar um CD, e fazer o lançamento de CD. E naquele mesmo ano que eu lancei o CD, eu tive voto suficiente para ser vereador do meu município, que era um grande sonho. 2004 foi o seu ano. Foi o ano, né? Aí também, e foi um ano que você tinha que fazer opções, né? Eu fiz a opção pela política, entendeu? Aí, pronto, aí dediquei 2 mandatos de vereador, depois tentei por 2 vezes ser prefeito do município. Na primeira vez, em 2012, o partido me convenceu a abrir mão para ser vice. E em 2016 saí candidato, consegui finalmente sair candidato, mas perdi a eleição. Então, de lá para cá, eu continuei militando no movimento partidário. Não toquei para frente a música, não, virou prioridade o movimento partidário. E nesse último movimento foi que veio a possibilidade, com a vitória do presidente Lula, de um convite para dirigir o ministério aqui em Sergipe. Então, eu sou muito grato, principalmente porque o grupo que eu faço parte, do qual a liderança aqui no estado é o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Márcio Macedo, do grupo ter me indicado para esse cargo. E dá satisfação de você ver que todo aquele trabalho que eu fiz junto ao movimento sindical, ele ser reconhecido, porque foram várias centrais e sindicatos, federações que subscreveram junto ao Ministério do Trabalho, apoiando meu nome para o cargo. Uma vez que esse cargo ele tinha outros pretendentes no estado. Claro, um cargo disputadíssimo. Um cargo disputadíssimo. Mas além de você ter a força do ministro, você teve a força da base. Da base, né? Sim. E isso não é sim, foi muito importante. Demagogia não é, a gente não está aqui. Demagogia não é propaganda errada, não. Eu estava lá e eu vi o quanto as pessoas gostam de você, né? O quanto as pessoas se reconheceram em você, se sentiram representadas com você ali naquela função. Isso. Né? Eu fiquei assim, muito tocado. Como eu disse a você, naquele momento lá, eu estava muito mais preocupado em que as coisas dessem minimamente certo, já que foi uma coisa assim pensada de última hora, mas depois com a família a gente assim caiu a ficha da lealdade e da consideração das pessoas com a nossa intenção, que sempre foi ajudar, sempre foi... Isso aumenta a sua responsabilidade, né, cara? Sempre foi trabalhar por um país mais justo, por uma cidade com uma Barra do Sucrilho mais justa, por uma administração que pudesse olhar para os pobres, para as pessoas, que pudesse olhar para todos, mas especialmente dar mais a quem tem menos e menos a quem tem mais. Então, toda aquela nossa pregação, que em muitos momentos as pessoas, em função das suas necessidades mais imediatas, viram as costas, mas em muitos momentos, como foi esse momento agora,
as pessoas puderam me abraçar e dizer, não, a gente, de fato, a gente está muito feliz com a sua conquista, como se fosse uma conquista da própria pessoa. É verdade, isso é verdade. Entendeu? Então eu fiquei muito, muito feliz e muito tocado com gestos, né? E a gente está tentando lá dentro retribuir fazendo com que as políticas públicas, com que as pessoas tenham um melhor atendimento lá dentro, que as políticas públicas cheguem a quem de fato precisa, Meu certo? amigo, você assumiu uma superintendência do trabalho, do Ministério do Trabalho em Sergipe, que é um órgão reconhecidamente importante. Mas muita gente não sabe exatamente o que essa superintendência do trabalho faz. Explique para a gente e me fale quais são as ações que você está desenvolvendo que a gente possa, que a sociedade possa entender o que você está fazendo. Veja, o Ministério do Trabalho, a sua função principal é ele regula e ele é árbitro das relações de trabalho no país. Você é o Em linhas representante do gerais. ministro aqui, é isso? Exato. Em linhas gerais é isso. Então, se o seu contrato de trabalho, as regras do contrato de trabalho, o primeiro órgão a fiscalizar essas regras é o Ministério do Trabalho. Uhum. Se essas regras forem violadas, o primeiro órgão a agir, num caso desse, é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho faz a primeira tentativa de entendimento, que é a mediação, que é uma atribuição também do Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho hoje ele presta serviços à classe trabalhadora para que esse processo seja de fato regulado, que é a emissão da carteira profissional, ao trabalhador que foi demitido sem justa causa, ele Que ele receba suas verbas. ele recebe o seu seguro-desemprego, que é o benefício social, eu acho que é o mais importante da Seguridade Social, é o seguro-desemprego. E nós trabalhamos também na fiscalização da regulamentação das profissões, de muitas profissões, o radialista, o historiador, as profissões que não têm hoje entidades próprias, quem faz o registro e regula o exercício da profissão é o Ministério do Trabalho e Emprego. Entendeu? Então, é um órgão que tem uma importância capital para que as relações de trabalho elas ocorram com o mínimo de civilidade e o mínimo de equilíbrio entre o capital e o trabalho. Então, o Ministério do Trabalho é esse árbitro, vamos dizer, esse árbitro executivo, do executivo, né? Quando essas relações esgaçadas não tem solução dentro do Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho é quem que entra a Justiça do Trabalho para poder fazer o seu trabalho então, de punição. A superintendência entra antes disso, garantindo que os trabalhadores recebam suas verbas. Isso. E trabalha com toda a regulação. Ok. Isso. E como é que tem sido a sua atuação lá? Tem sido fácil? Então, o que é que as pessoas estão esperando e cobrando de você? O que a gente tem feito é, primeiro, um trabalho de harmonização com os servidores. Lá nós temos hoje uma dificuldade que nós somos o meu servidor é muito reduzido. Nós somos 87 servidores ao todo. Para tomar conta de tudo isso no Estado? Para tomar conta de todo o Estado, são 32 fiscais, alguns inclusive estão afastados, entendeu? É muito pouca gente para exercer as funções. O que é que a gente tem feito? Primeiro, a gente buscou uma harmonização dentro do quadro entre administrativos, terceirizados, entre os auditores, entendeu? Nós não fizemos mudanças bruscas. A direção que a gente deu é que ela vai de encontro, primeiro, ao que, em primeiro lugar,
às diretrizes do novo governo, que é de reconstrução do país, então, de reconstrução do papel do Ministério do Trabalho. Até 2 anos atrás, o Ministério do Trabalho, inclusive, tinha sido extinto. Eu achei isso um absurdo. Foi incorporado ao Ministério da Economia naquela lógica de que O trabalho não tem trabalho, não só isso, os direitos trabalhistas eram um empecilho ao desenvolvimento do país. Então, foi com base nisso que Temer fez a reforma trabalhista, prometendo, inclusive, que a reforma trabalhista traria os 5 milhões de empregos, e o que trouxe foi o aumento da informalidade e o aumento do desemprego. No governo Bolsonaro, ele achou pouco, acabou extinguindo o Ministério do Trabalho, e hoje a gente tem um processo, entendeu, de redefinição, de recuperação do papel do Ministério do Trabalho na sociedade brasileira. Então, o que é que a gente está fazendo? Todo o nosso processo é de, melhoria da qualidade do atendimento ao trabalhador. 2, expansão desse atendimento com base no primeiro, entendeu? E 3º, na incorporação dos novos papéis que hoje o governo federal designou para o Ministério do Trabalho. Então, como é que a gente está fazendo na prática? Essa seria a pergunta. Porque como é que você melhora o atendimento e expande o atendimento com o pessoal reduzido? Isso. Na prática, como é que a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo parcerias, entendeu? Fazendo parcerias com os outros órgãos do governo federal e com as prefeituras. Então, nós estamos em parceria com as prefeituras, estamos num processo de treinamento dos servidores para dar o primeiro atendimento do seguro-desemprego da carteira de trabalho. Entendeu? E as prefeituras estão aceitando bem? Sim. Hoje nós estamos só agora, nesse primeiro momento, fechando o termo de cooperação técnica que permita que isso seja feito do ponto de vista oficial, para fechar. Nós estamos também expandindo, reabrindo nossos postos no interior, principalmente a cidade própria, que é uma prioridade nossa, né? A prefeitura, por exemplo, lá nós perdemos o prédio. Quando fechamos a agência, o prédio foi devolvido para a SPU passou o prédio para o IBGE. Então, qual foi o acerto que a gente fez lá? Bom, aí nós fomos procurar a prefeitura para parceria. Então, a prefeitura assumiu um espaço e vai nos ceder um espaço e vai nos ceder servidores para que, junto com os 2 servidores que a gente designar para lá, possa fazer esse atendimento. Lá, para você ter uma ideia, Sérgio, é uma área, o Baixo São Francisco, que é uma área extremamente desguarnecida com o fechamento do posto, porque não é só o Baixo São Francisco. Todo o entorno daqueles municípios de Alagoas, até Palmeira dos Índios, ficaram desguarnecidos. Com a supressão desse isso. Então, toda aquela região ali que girava e que trazia renda para o município de Propriá, entendeu? Porque as pessoas iam lá atrás, iam tirar sua carteira, dar entrada seu seguro-desemprego para lá. Entendeu? E agora só tem duas saídas. Ou vai para Palmeira dos Índios, em Alagoas, ou vai para o posto Nossa Senhora da Glória, no sertão, que é muito Sergipe. longe. Então, a gente tomou a decisão de que a gente tentaria com a prefeitura fazer isso. E nós, graças a Deus, o prefeito a sociedade pediu, eu fiz 2 visitas lá e foi impressionante. Nós temos lá pelo menos 3 abaixo-assinados da população pedindo a reabertura do posto, entendeu? Dessas políticas lá pedindo a Câmara de Vereadores, e o prefeito está empenhado para que a gente, de fato, traga de volta o posto lá. Então, uma coisa é essa. Então, isso já foi um grande prejuízo que tomou Isso. Na hora que você extinguiu o Ministério do Trabalho, vocês perderam o prédio, porque... E agora não tem para onde voltar. Naquela época, se pensou nisso em função da mão de obra exígua do Ministério. Só que, para a cidade, foi um prejuízo grande, você entendeu? E a gente resolveu enfrentar esse processo. A segunda coisa, a segunda parceria que nós fizemos, que é importante falar, foi com o INSS.
O INSS ele tem um, um programa, uma escola de educação previdenciária chamada PEP, que é o Programa de Educação Previdenciária. E os membros do INSS, eles fazem atendimentos nas ONGs, em associações. O que é que a gente fez? A gente trouxe o PEP para dentro do Ministério do Trabalho, a partir da constatação, Sérgio, de que praticamente 70% das informações que o trabalhador queria no nosso plantão fiscal tinha conexão com o INSS, Com a aposentadoria. com a aposentadoria. Impressionante. Então, nós trouxemos toda quarta-feira, isso aí já está funcionando, todas as quartas-feiras, nós temos lá uma média hoje de 20 a 25 atendimentos por quarta-feira. E assim, é impressionante como isso ajudou a desaguar o nosso plantão fiscal, porque o trabalhador não sai de lá sem as duas informações necessárias para a sua... Então quer dizer que se hoje eu quiser saber da minha aposentadoria, eu posso ir no Ministério do Trabalho que tem alguém para me orientar. Dia de quarta-feira, com hora marcada, liga para lá, marca seu horário e tem um servidor para lhe atender lá. Entendeu? A primeira grande parceria já em funcionamento, colada com o plantão fiscal. Colado com o plantão fiscal também, nós estamos fechando uma parceria com a UFES, tanto para os estudantes do estágio obrigatório de Direito, quanto para os alunos de Contabilidade. Nós temos um plantão fiscal e a ideia é a gente, de fato, dar uma maior qualidade de atendimento do plantão fiscal, utilizando essa mão de obra, dando a ela... Tá, mas vamos lá, antes da gente chegar a isso, o que é o plantão fiscal? Você está falando plantão fiscal, plantão fiscal, e o que é isso? O plantão fiscal é onde o trabalhador vai conferir se o que o patrão pagou está correto, dele fazer uma reclamação pessoal lá, dizer, olha, não recebi o que deveria receber, estou sendo... o patrão disse que eu tenho direito a isso, é verdadeiro, não. Então toda quarta-feira tem um plantão fiscal? Não, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. O plantão fiscal nosso funciona colado com o INSS nas quartas-feiras, mas todos os dias tem um plantão fiscal. Então, qual é o horário desse plantão fiscal? O plantão fiscal funciona pela manhã. Das 7 a 1? Das 8 ao meio-dia? À 1 da tarde. 8 a 1. 8 a 1 da tarde. Então, o que é que a gente fez para poder... o que é que a gente está fazendo com a UFES? A gente fez a seguinte proposta à UFES. A UFES seleciona e manda para o Ministério alunos de Direito e de Contabilidade. O Ministério, como contrapartida, vai dar um curso certificado em duas áreas. Nessa área da legislação trabalhista, voltada para o objetivo do plantão fiscal, e na área de mediação, que aí é universal. O estudante vai sair de lá com experiência na mediação de conflitos, tanto trabalhistas, como para qualquer área do direito em que ele... E o que é que esses estagiários vão fazer lá? Isso. Eles vão prestar informações para o trabalhador sobre a legislação trabalhista, no caso dos advogados, e no caso dos contadores... É um estágio? É um estágio. Tá. E no caso dos contadores, eles vão trabalhar com cálculos trabalhistas para orientar... por exemplo, uma doméstica que queira saber quanto é que, se ela saísse hoje do trabalho, quanto é que ela receberia. Um cidadão, por exemplo, que recebeu as contas, como hoje, eles aboliram essa coisa a obrigação do sindicato acompanhar e também do Ministério, e também da própria... e também da própria rescisão ser feita dentro do Ministério, antigamente era, as duas coisas estão liberadas. Então, hoje o Ministério tem a gente quer proporcionar ao trabalhador essa possibilidade, e que é muito reclamada, viu, Sérgio? Porque, assim, como, no geral, o plantão fiscal, nós só temos um fiscal lá no plantão. Pois é. Entendeu? Então, a ideia é que esses estagiários possam suprir com a gente. E esse estágio é remunerado ou é estágio obrigatório? Não, é estágio obrigatório. Tá. Estágio obrigatório, porque hoje o Ministério é um órgão completamente sucateado, ele não tem hoje recurso para estágio nenhum. Eu acho que foi um grande prejuízo. Foi um grande prejuízo. O Ministério do Trabalho agora então, tem que reconstruir isso. Aí, o que é que a gente está fazendo? A gente não vai fazer esse estágio,
essa parceria apenas na capital. Uhum. Nós vamos colocar esse estágio supervisionado pelos fiscais nas nossas 4 agências do interior. Então, o cidadão de Lagarto, o de Estância, o de Itabaiana e o de Glória, Nacional da Glória, ele vai ter possibilidade de ter a informação trabalhista que ele precisa e merece, sem precisar se deslocar para Aracaju. Excelente. Você entendeu? Então, a melhoria da qualidade do serviço vai ser imediata. Imediata. A segunda parceria que nós estamos fazendo é com a Receita Federal, porque hoje 50% do nosso seguro-desemprego que gera recurso é por divergência de dados entre o CPF e as outras bases de dados do trabalhador. O FGTS, o cadastro da Caixa Econômica. Então, o que é que nós temos? Nós estamos fechando uma parceria com a Caixa Econômica para que o nosso trabalhador possa fazer essas alterações na hora e fazer com que esse retrabalho do trabalhador, do camarada da entrada no seguro, ter que voltar outro dia para poder fazer um recurso, liberar o dinheiro, ele possa sair do mesmo dia, ele possa resolver. Porque você imagine o camarada que era porteiro de um prédio, que mora lá na periferia, que está sem dinheiro e que de repente é obrigado a vir no Ministério da Entrada no seu seguro-desemprego, chegar e dizer, olha, você vai ter que voltar, porque você tem que ir na Receita, primeiro resolver isso. Às vezes é muito comum ver as pessoas irem lá e voltar para casa a pé. Morar no Lamarão, voltar a pé. Morar no Bugio. E tem uma coisa no serviço público. E aí, eu estou falando da capital. Não, você imagine aquela pessoa que chega naquela Topic lá, que pagou 20, 30 reais para vir para cá, você entendeu? E saber que vai ter que depois voltar de novo para casa, sem resolver o problema, ir para a Receita, resolver o problema, e depois marcar outro dia para voltar ao Ministério, para dar entrada no recurso e esperar o tempo para receber. Então, a gente vai poder fazer isso aí no mesmo dia. E tem uma coisa, sabe, Caducha, que eu acho um desrespeito. Eu também sou servidor público e acho que a gente precisa tomar mais cuidado com essas coisas. Muitas vezes alguém vem com um processo e aí aquela pessoa que está analisando o processo faz, olha, tem um erro aqui. Aí devolve. Aí você vai e corrige aquele erro. Aí, agora tem outro erro aqui. Aí você volta e corrige. Agora tem um terceiro. Poxa, por que você não analisou tudo e viu todos os erros para que a pessoa pudesse corrigir todos os erros? Claro, isso é uma minoria que faz, mas as pessoas ficam encontrando erros na prestação. Né? Olhava logo todos os erros, analisa o processo todo, se você tem erro aqui, corrija todos esses, que isso aceleraria muito os processos. É uma das coisas que a gente vai ter a reunião agora dos superintendentes, que a gente assim, olha, não dá para fazer concurso e não ter um curso de formação antes. Sim. Eu aprendi tudo ali, foi assim, eu cheguei num dia... Formação não pode ser um curso de formação só técnico. Colocaram aqui, do lado aqui, eu aprendi assim. Me colocaram do lado, eu faço assim, eu faço assim. Aí eu ia pro outro, não, eu faço assim. E a gente ia pegando a média para poder ir atendendo o povo. E aprendendo na prática. Na prática. Não dá para fazer isso. No famoso sai que é tua, Tafarel, né? Você vai lá e aprende. Não dá para fazer isso, porque isso é o caminho para um serviço público amador e um mau serviço público. Sim. Entendeu? Então, a nossa intenção é, primeiro, tentar universalizar, entendeu? O serviço do Ministério do Trabalho e fazer com que o Ministério do Trabalho ele possa ter mesmo com poucos servidores, ele possa aumentar a eficiência. Porque se eu tiro a demanda, se a demanda da Grande Aracaju, por exemplo, ótimo. Mas o que está acontecendo com a gente hoje é que vem o camarada do interior do sertão, vem o camarada... Ele colocou na cabeça que só resolve se vier para cá. Paracaju. Então a nossa ideia é fazer o convênio com as 75 prefeituras, entendeu? O primeiro atendimento e a gente fazer só aqueles atendimentos que gerarem recurso. E que são mais complexos. Mais complexos. E aí você de fato ter
a poder resolver isso num breve espaço de tempo. Só para você ter uma ideia, Uhum. quando nós assumimos lá, quando nós assumimos o ministério, de seguro-desemprego tinha mais ou menos em atraso, entendeu? Em atraso de informação no sistema, 3.000 recursos. 3.000 recursos, E como é que nós estamos hoje? entendeu? Hoje nós temos com menos de 200. Como é que a gente fez? Excelente. Como é que a gente fez? Eu digo, bom, vamos privilegiar zerar a demanda, entendeu? Aí a gente montou uma força-tarefa, entendeu? E diminuímos o atendimento da linha de frente para a gente eliminar, porque tem gente lá com 3, 4 meses precisando do seguro-desemprego e Sim. estava lá, entendeu? Então a gente fez um processo que a gente eliminou, tanto é que hoje a gente começou a receber pedidos, solicitações de outros estados, entendeu? Que estão numa situação muito, mas muito, Muito mais complicado. muito mais complicada. Eu Por quê? acho- Porque a gente conseguiu praticamente zerar Uhum. as nossas pendências com o sistema, tanto do PIS quanto do seguro-desemprego. Eu acho, Cadu, que o Ministério do Trabalho, eu acho muito boa essa ideia de vocês, junto com os colégios de superintendentes, Uhum. pensarem na formação dos funcionários. Sim. Por quê? E dos novos. Sim, E dos antigos. correto. Para poder padronizar. Porque o Ministério do Trabalho, ele tem que ser o exemplo. Onde é que o trabalho tem que ser bem feito? Tem que começar pelo Ministério do Trabalho. Né? Não, a gente não pode ter uma equipe de trabalho do Ministério do Trabalho mal feita. Mal feita. De Ah, fato. eu acho que o exemplo de formação, o exemplo de liderança, o exemplo de como o trabalho deve ser bem feito e bem tratado, tem que começar pelo Ministério do Trabalho. Isso. E a gente Perfeito. começa isso com educação. Perfeito. O grande problema é que no Brasil nós não temos educação para o trabalho. Eu acho que o Ministério do Trabalho tem que ser o primeiro órgão, e eu tenho falado isso. Eu tive aqui semana passada com o André Maurício, ele foi vice-reitor da Universidade Federal, e eu tenho discutido isso muito com ele, que no Brasil as instituições de ensino superior e as escolas técnicas não formam para o trabalho, empurram muito conteúdo na cabeça dos jovens, enfim, das pessoas. As pessoas aprendem muito conteúdo, saem excelentes engenheiros, excelentes advogados, excelentes médicos, mas depois não sabem vender esse seu conteúdo. E o Ministério do Trabalho, eu acho que tem que ser um dos grandes defensores e fomentadores. Então, a gente alinhado, como eu falei a você, em relação a esse novo papel do Ministério, nós fechamos duas parcerias e ainda sem saber se teríamos condições orçamentárias de sustentar essas duas iniciativas, nós colocamos em prática e ainda esse ano a gente vai entregar à sociedade sergipana. O Ministério do Trabalho, nosso prédio da Rua de Itabaiana, nós estamos montando lá a Escola do Trabalhador. E a Escola do Trabalhador é um projeto da Microsoft com o Ministério de cursos à distância. Nós estamos aproveitando o nome desse projeto, mas para uma coisa maior, que é a gente ter no centro da cidade um espaço onde a gente possa, a partir de parcerias, e aí a UFES topou a parceria com a gente, o IFES topou fazer essa parceria com a gente possa atrair o público que está fora do mercado de trabalho e o público que está dentro do mercado de trabalho, mas quer se qualificar, ter um espaço ali privilegiado. Então, nós temos os cursos da Escola do Trabalhador, que são cursos à distância, são 134 cursos na área de tecnologia da informação, mas nós queremos colocar lá, entendeu? O camarada que possa falar sobre um currículo, a gente quer colocar lá o camarada que possa dar um curso sobre de empoderamento, levantar a autoestima do trabalhador,
um curso de alfabetização para aqueles moradores de rua ali que ficam nas adjacências, ou as pessoas que estão trabalhando ali e que não têm essa oportunidade de se alfabetizar. Então, a gente vai criar um espaço ali, é um laboratório de informática e uma sala de aula comum, entendeu? Para que a gente possa dialogar com o movimento social e com as outras instituições parceiras, para que a gente possa trabalhar conteúdos como esse, entendeu? A gente avalia que é muito importante que o Ministério do Trabalho ele possa ter esse espaço de que não é só de formação, mas principalmente de interação com as outras instituições e com a própria sociedade. Porque daí você vai vendo qual é a demanda que de fato precisa agir. Então a universidade topou, o IFES topou, alguns sindicatos se interessaram através das suas demandas específicas, porque muitos não têm nenhum espaço de formação e queriam dar uma formação mais voltada, com o olhar do sindicato para a formação. Então, nós estamos abrindo esse empreendimento. A segunda iniciativa é a gente conseguir um prédio, está sendo repassado para a gente, que pertencia ao TRT, e nós vamos inaugurar até o final do ano o primeiro centro de economia solidária do Estado. No fundo, das economias, né? Mas a economia solidária, como é a mais frágil, a gente diz economia solidária porque a mais frágil é a que a gente quer mais apoiar, porque são onde os investimentos estão menos consolidados. Então, a gente pensou inicialmente em trabalhar dando prioridade à economia solidária. Mas qual é a ideia? É ter esse centro, entendeu? Permanente, funcionando permanentemente, para que a partir das parcerias com prefeituras, com ONGs, com associações de artesãos, de mão de obra, artesanal. De mão de obra artesanal, um pessoal como, por exemplo, as catadoras de mangaba, a renda irlandesa lá de Tobias Barreto. De Tobias Barreto, lá de Divina Pastora, entendeu? Dessas iniciativas do artesanato do barro lá da região do antigo Carrapicho, Lá em Santana do São Francisco. Ou seja, das várias cidades, das várias vocações que Sergipe tem, porque hoje quando o governo quer fazer, ele é obrigado a alugar um espaço, a gente estava comentando, né? Alugar um espaço, alugar as barracas. A gente está fazendo um projeto para ter tudo isso num local fixo. E a partir das parcerias também com o Estado, com o município de Aracaju, com as universidades, por exemplo, o IFES está entrando nesse projeto com a gente, colocando o corpo de professores para ajudar na escrita dos projetos dos empreendedores. Olha, você quer um projeto nessa área, sentar, discutir e eles colocarem no escopo que as instituições pedem, entendeu? Que nem sempre a associação, o corpo de artesão tem essa capacidade de desenhar dessa forma. Então, estamos fazendo isso, estamos atrás também o movimento sindical também se interessou, boa parte, e algumas instituições se interessaram também, como a Secretaria do Trabalho, a própria Fundate, da gente poder compartilhar custos e poder viabilizar a escola, o Centro de Economia Solidária, porque assim, tá bem localizado, que é no Siqueira Campos, naquela rua Acre, entre São Paulo e a Maranhão. É uma área de classe média ali, né? Um bairro de classe média, um bairro empreendedor. Sim, Siqueira Campos, é verdade. Um bairro empreendedor. E a gente faz a avaliação de que é uma contribuição que a gente está dando para que o Estado ou outras prefeituras possam instituir espaços de comercialização para que a gente possa viabilizar com dignidade, entendeu? Com dignidade. Eu acho que uma das grandes palavras que a gente tem que exaltar diante do trabalho é o trabalho com dignidade. E eu fico muito feliz, Caducha, que você tenha assumido
assumido com esse trabalho e pensando no mais fraco, pensando no trabalhador. Cada gente podia ficar aqui a noite toda conversando. A gente tem, você tem muita história para contar, amigo. Mas eu queria assim agradecer demais por você ter aceitado. Você tão ocupado, você chegou aqui cansado. Depois de um dia de você me contando a saga do seu dia e você tá aqui com a gente batendo esse papo e contando um pouco, contribuindo, compartilhando a sua história conosco. Eu queria agradecer demais você estar aqui com a gente. Eu também, Sérgio, foi um prazer muito grande. Gostaria de agradecer a amizade, a consideração e principalmente essa parceria que a gente estabeleceu há muitos anos, né? Sim, verdade. E que ela é vitoriosa, né? Eu queria registrar, e é importante, né, que quando você dirigiu a Nassau, a gente fez um grande projeto social na Barra que levou dezenas de pessoas de Barra dos Coqueiros e dos municípios vizinhos a lograr êxito em concursos públicos nos vários municípios, na Polícia Militar. Um dia desse o camarada lá fardado me abraçou e eu fiquei assim assustado. Não, você não se lembra de mim? Eu fazia parte do cursinho lá, que vocês fizeram com a Nassau, lá na Barra dos Coqueiros. Eu digo, tá bom. E a gente, em todo canto, a gente encontra pessoas gratas por iniciativas emancipadoras. E eu acho que isso aí é uma coisa que ninguém vai tirar da gente, que é você fazer o bem e, ao mesmo tempo, você fazer o bem, mas com a intenção de trazer dignidade às pessoas. Dignidade. E quando não a gente é vê olhando aquele pouquinho que a gente fez, contribui para o resto da vida das pessoas, a gente fica muito E feliz. Não é fazer aquele bem com aquele espírito de dizer assim, eu estou aqui em cima, você está lá embaixo e vou dar, né, como uma esmola para você. Não. É você pensando que amanhã aquela pessoa pode alcançar o mesmo espaço que você tem hoje. Entendeu? Quando eu faço alguma coisa por alguém, eu penso, entendeu? No princípio da igualdade de oportunidades, que é uma coisa que toda a minha vida como sindicalista e toda a minha vida como dirigente partidário eu preguei. E hoje eu tenho, graças a Deus, mais uma vez essa oportunidade, que tive como vereador, que tive como vice-prefeito, e a gente estabeleceu como vice-prefeito aquela parceria com a Nassau lá na Barra dos Coqueiros. E agora, como gestor público, dirigindo um órgão da importância do Ministério do Trabalho, poder colocar em prática novamente, entendeu? As ideias que a gente sempre cultivou e que a gente sempre pregou. Então, eu quero agradecer mais uma vez esse convite, dizer que nós estamos à disposição lá no Ministério para a gente dialogar sobre suas ideias, sobre as possibilidades da Hunter se incorporar a esse processo de mudança que o órgão está vivendo, principalmente quando a gente inaugurar a Escola do Trabalhador. Acho que a Hunter tem uma experiência muito grande para poder socializar com os membros do nosso projeto, e quero mais uma vez agradecer a essa oportunidade de demonstrar para a sociedade sergipana as nossas intenções e os nossos projetos junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Caducha, você é um cara do bem. E tenha certeza que nós, aqui da Hunter, faremos questão de ajudar vocês, de dar nossa contribuição, de ensinar as pessoas como é aquilo que eu falei, as pessoas às vezes não sabem fazer um currículo, não sabem participar de uma entrevista de emprego, não sabem se vestir para procurar emprego, não sabem o que fazer com o cursinho que terminou. E a Hunter vai contribuir, vai colaborar nesse seu projeto do bem, tá bom? Muito obrigado, meu amigo, e muito obrigado a você que tomou esse café agradabilíssimo aqui com o Caducha, nosso café executivo. Nós temos a parceria aqui com o Imperial Água Mineral e Bebidas, a Illy Café e com a Hunter Executives, recolocação profissional de executivos. Obrigado por esse tempo que você teve aqui com a gente. Um abraço, Caducha, um abraço a você. Fique com a frase da semana e até mais. Até o nosso próximo Café Executivo.